Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 7 e o título é Retrato do Amor, ou O Retrato de Amor. Observe aqui essa imagem. Olha que coisa interessante. Todos estão olhando com coração em mente, ou seja, com amor em mente. E aquele que está sendo levantado, ele está sendo motivado pelo amor, a decisão dele. Então, nós temos nessa imagem um retrato de amor que deve ser copiado totalmente. Todos nós devemos fazer valer. Todas as pessoas que estão observando, elas são motivadas pelo amor. A mente delas, ou seja, elas estão sendo guiadas pelo amor que irradia. É por isso que cada personagem desse tem um coração em sua cabeça, sobre sua cabeça. Então, eu entendo aqui que diante de todas as coisas, o amor, ele é o ponto crucial e é ele que nos motiva, né? O próprio Jesus, em Jeremias, fala assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então, Deus nos amou, Deus nos contagiou pelo seu amor. Aí, outro texto, João fala assim: nós o amamos porque ele amou primeiro. Amor gera amor. E tem um provérbio que fala, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É o amor que deve ser a mola propulsora para todas as coisas. Deus nos quer que nós o aceitemos. Mas para isso, eu tenho que demonstrar o nível do meu amor para aceitá-lo. Lamentavelmente, nem todos fazem isso. Alguns acabam sendo motivados por qualquer outra situação e, lamentavelmente, perde a essência. E se não for por amor, não vai valer coisa alguma. Nós vimos na semana passada que o amor é o ponto crucial para com que os dons sejam feitos de maneira racional, de maneira assertiva, porque se não for o amor a causa dos dons, ele perde seu efeito. E ele diz, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Em 1 Coríntios 13, verso 13. E eu entendo que para de fato conhecer a Deus, eu tenho que amá-lo. Eu não posso conhecer a Deus sem amá-lo. Quando fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu mostro o meu amor a Deus amando o meu próximo. Eu demonstro que conheço a Ele através do amor. E isso é crucial, porque envolve salvação. Como Paulo chega a dizer assim, Jesus fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus, Jesus falando do Pai, e a Cristo a quem enviaste. Então, se a vida eterna consiste em conhecer a Deus, e João fala que, nas cartas de João, ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, então, se eu não amo, nesses dois textos, tanto nas cartas de João quanto no Evangelho de João, se ele fala que o amor é uma demonstração do que eu conheço, quando ele fala assim, nisto todos lhe conhecerão, saberão que são os meus discípulos, se fizerem o que vos mando, se amarem uns aos outros. Tudo isso está em João. É por isso que ele é chamado depois do profeta do amor, ou o discípulo do amor. No Evangelho de João, ele fala muito claro, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E em João, na carta, ele fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Junte tudo isso e faça uma análise no seu amor de fato. O meu amor, ele é demonstrado por uma prática contínua. Eu amo as pessoas indistintamente. Eu não tenho interesse por aquele que eu quero fazer por ela, porque de acordo com Coríntios 13 fala que o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. O amor não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha. E aqui, quando ele termina a carta, né, 13:13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o amor. Paulo fala sobre o amor diversas cartas. Aqui fala que só no Novo Testamento existem cerca de 135 vezes nas cartas de Paulo. Ou seja, o Novo Testamento, a maior expressão do verbo amar é Paulo que fala. E ele fala aqui, ó, em Romanos 8, verso 5, perdão, 8:35 a 39, 1 Coríntios 2:9, 8:3, Gálatas 2:20, Colossenses 1:13, primeira carta aos Tessalonicenses 3, capítulo 12, tudo isso fala do amor. E aqui a gente entende o seguinte: se eu de fato digo que conheço a Deus, o meu conhecimento só será de fato real se eu amar a Deus e ao próximo.
Não foi isso que Jesus falou? Qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Tudo é amor. A lei de Deus é chamada de lei do amor, porque Deus nos deu para que pudesse nos proteger e a gente não desviá-lo dele. Se eu não obedeço, eu não amo. João fala também isso, né? Quando ele fala assim, se me amais, guardarei dos meus mandamentos. Então, o amor, ele é um ponto crucial para tudo isso funcionar. Sem amor, nada vale. E ele fala isso, né? Quando ele vai descrever sobre a comparação do amor em relação aos dons. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não fosse por amor, seria simplesmente um monte de cinzas sem sentido. Que Deus nos dê cada dia mais um reflexo do amor de Cristo em nossa vida. E ao tê-lo em mente, como está aqui nessa imagem, nós possamos verdadeiramente viver para a glória de Deus, com amor a Ele acima de tudo. Não ameis o mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aborreça aquilo que o mundo oferece que não é a favor da vontade de Deus. E cresça em amor, em graça, em bondade, de acordo com Cristo Jesus, emparelhado com o seu testemunho. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por tão importância essa do amor. Amor que transforma, amor que nos motiva, amor que nos renova, amor que nos salva. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais uma seriedade para com isso. E nos ajuda a levarmos isso com muita propriedade, a aconselhar outros e a vivê-lo primeiramente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima tarde e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.